Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá, Crônica dos Umbrais. Me chamo Roberta, e isso que ocorreu comigo, até hoje me causa calafrios e pânico de entrar em qualquer lugar, com medo que ocorra de novo. Aconteceu quando fui passear com as amigas em um shopping. Era sábado, e tinha sido perfeito. Sol, uma brisa gostosa, e a sensação boa de estar com minhas amigas, rindo de coisas bobas e experimentando roupas que não íamos comprar. O shopping estava cheio, aquele burburinho familiar de gente, música ambiente e o cheiro de pipoca doce se misturando ao perfume das lojas. A gente caminhava sem pressa, comentando sobre um vestido que uma tinha visto, relembrando uma história antiga que sempre nos fazia gargalhar. Eu me sentia leve, feliz, em casa. Foi então que a vontade apertou. Nada demais, só aquela necessidade ordinária que a gente resolve com uma ida rápida ao banheiro. Avisei as meninas, que estavam paradas em frente a uma vitrine de sapatos, e me encaminhei para o corredor que levava aos sanitários. O shopping era moderno, tudo muito limpo e iluminado. Lembro de passar por uma mulher com um carrinho de bebê, por um casal de idosos de mãos dadas. O chão de porcelanato brilhava. Empurrei a porta do banheiro feminino. A princípio, tudo parecia normal. A mesma iluminação fria, o som de descargas ao fundo, o cheiro de desinfetante um pouco enjoativo. Escolhi uma cabine no fundo, a última, e entrei. Tranquei a porta. O clique da tranca foi um som comum, banal. E então, o silêncio. Não foi um silêncio gradual, daqueles que a gente percebe aos poucos. Foi um silêncio abrupto, cirúrgico. Num instante, havia o ruído de fundo do shopping. No instante seguinte, um vazio acústico tão absoluto que doía nos ouvidos. Meu coração deu um sobressalto. Fiquei imóvel sentada, prendendo a respiração, tentando captar qualquer som. Nada. Nem o zumbido das lâmpadas, nem o gotejar de uma torneira, apenas um nada ensurdecedor. Com as mãos trêmulas, terminei o que tinha que fazer. Me levantei e abri a porta da cabine. A porta rangeu, um gemido longo e agudo que ecoou naquele silêncio impossível, um som que parecia ter areia. O banheiro, ele era o mesmo, mas não era. As luzes ainda estavam acesas, mas a luz era diferente. Era uma luz suja, amarelada, que criava sombras profundas e distorcidas nos cantos. As paredes, que antes eram de um branco impecável, agora estavam manchadas de mofo e uma substância escura que escorria em veias grossas. Os azulejos estavam trincados, alguns faltando, revelando um buraco negro atrás. O cheiro não era mais de desinfetante, mas de umidade, de coisa podre, de ferrugem e de um mofo forte que ardia no fundo do nariz. Empurrei a porta de saída e ela também gemeu. Era pesada como chumbo. O que vi do outro lado me fez congelar. Não era mais o shopping. Eu estava em um corredor imenso, infinito, com um teto tão alto que se perdia na escuridão. As paredes eram de um concreto áspero e escuro, cobertas por canos retorcidos que gotejavam um líquido grosso e viscoso. O chão era de metal vazado, e através dos buracos eu via apenas mais escuridão lá embaixo. Um negrume que parecia se mover. A única iluminação vinha de lâmpadas industriais penduradas em fios, que balançavam lentamente, como se empurradas por um vento que eu não sentia. A luz delas era fraca, alaranjada, e tremia, fazendo as sombras pulularem e dançarem como coisas vivas. O desespero começou a subir pela minha garganta, como um vômito quente. Não era possível. Eu só tinha ido ao banheiro. Eu estava no shopping. Minhas amigas estavam me esperando. Isso era um pesadelo. Tinha que ser. Apertei meu braço com força, senti a dor física, mas nada mudou. O ar estava pesado, denso, difícil de respirar, como se estivesse cheio de partículas invisíveis que se alojavam nos meus pulmões. Foi então que ouvi um som horrível. Não era um grito e nem rugido, era algo como um arrastar, um crepitar, como se ossos estivessem sendo moídos contra o metal, misturado a um chiado úmido e irregular. Vinha do fundo do corredor, das sombras. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Fiquei paralisada, olhando para a escuridão de onde o som se aproximava. Lentamente,
uma forma começou a se materializar. E ali começou o verdadeiro horror. Porque o que eu vi, o que emergiu daquela penumbra, era algo que minha mente se recusava a processar. Era como se o meu cérebro, diante do impossível, entrasse em pane, apagando e reescrevendo a imagem a cada segundo, tentando encontrar um referencial que não existia. Ela era grande, do tamanho de um carro, mas sua forma mudava constantemente. Tinha partes que lembravam carne, uma carne pálida e doente, coberta por algo que parecia pelos molhados, mas que se moviam como se tivessem vida própria. Outras partes eram duras, angulares, como se fossem feitas de um metal escuro e corroído, que rangia quando a criatura se movia. Eu via o que pareciam ser membros, mas eles se dobravam em direções impossíveis, alguns se alongando como tentáculos, outros se contraindo e desaparecendo em seu corpo amorfo. E tinha bocas, várias bocas, umas pequenas, que se abriam e fechavam em sua superfície, produzindo aquele som de chiado. Outras enormes, que se rasgavam em seu flanco, cheias de dentes que não eram iguais, uns finos como agulhas, outros quebrados e grossos como pregos enferrujados. E os olhos, havia dezenas deles, espalhados sem nenhuma ordem, alguns abertos, vidrados, outros lacrimejando um pus escuro, e todos eles, estavam fixos em mim. Um cheiro insuportável emanava daquela coisa, um fedor de carne podre, de metal queimado e de um odor nauseante, como flores em decomposição. Minha mente gritou tão alto, que por um momento achei que tinha enlouquecido. Finalmente, minhas pernas responderam. Girei sobre meus calcanhares e corri. Corri desesperada por aquele corredor infernal. Meus passos ecoavam no metal vazado. Um som oco, que parecia me perseguir. Eu não sabia para onde ia, só sabia que precisava fugir daquilo. Atrás de mim, o som do arrastar aumentou, e agora outros sons se juntaram a ele. Mais chiados e guinchos agudos que perfuravam meus tímpanos. Elas estavam vindo, e parecia que o número de criaturas atrás de mim só aumentava. Passei por aberturas laterais que davam para outros corredores, todos iguais, labirintos infinitos de metal e escuridão. Em uma dessas passagens, vi outra criatura. Essa era menor, mas não menos horripilante. Parecia um amontoado de braços humanos, pálidos, finos, retorcidos que se arrastavam como uma centopeia, com mãos que se abriam e fechavam no ar, tateando o vazio. O pior é que uma dessas mãos pegou em uma das minhas pernas e quase caí, mas usei as mãos para soltar de mim, e a sensação era como se eu estivesse pegando uma lagartixa com aquela pele fria e grudenta. Corri mais desesperada ainda. Em outra passagem, vi uma coisa que era quase uma névoa, mas uma névoa espessa e escura, que se movia contra a corrente de ar, e dentro dela eu via formas se contorcendo em agonia. Rostos que se formavam e se desfaziam em expressões de tormento mudo. O medo que eu sentia não era humano. Era um pânico primal. O medo de ser caçada, de ser delacerada, de ser levada para um lugar pior do que aquele, se é que isso era possível. Meu corpo doía, meu peito ardia, mas eu não parava. Eu tropecei em algo que parecia um pedaço de carne, mas que pulsava e caí de joelhos no metal vazado. Senti uma umidade fria subir pelo meu jeans e olhei para baixo. Através dos buracos do chão, vi que a escuridão não era mais vazia. Algo se movia lá embaixo, uma massa escura e brilhante, como um óleo vivo, que borbulhava e subia lentamente pelas paredes. Com um grito sufocado, me levantei e continuei. Eu estava chorando, soluçando, mas nenhum som saía da minha boca. Meu ar se resumia a arfadas curtas e dolorosas. Eu sabia que não ia durar muito. A escuridão estava ficando mais densa, as lâmpadas mais espaçadas. Eu estava indo para o fundo, para o coração daquele lugar. Foi quando, exausta e à beira da rendição, eu a vi. Uma figura humana, parada em um cruzamento de corredores. Ela era diferente. Não era uma criatura disforme. Era uma mulher. Vestia roupas simples, escuras, surradas, mas eram roupas. Seu rosto era pálido, macilento, com olheiras profundas, mas seus olhos eram os de uma pessoa. Cansados, tristes, mas lúcidos. Ela me olhava sem medo, com uma expressão de cansaço e de uma estranha familiaridade. Por um instante, hesitei. E se fosse um truque? E se aquela aparência humana fosse apenas mais uma camada do horror? Mas o desespero falou mais alto. Corri em sua direção, e as criaturas atrás de mim, ao me verem mudar de direção, soltaram guinchos mais agudos, mais frenéticos. A mulher não se mexeu. Ela apenas ergueu a mão e fez um gesto para que eu a seguisse. Entrei no corredor onde ela estava. Era diferente dos outros. Era mais estreito,
e as paredes não eram de metal e concreto, mas de uma pedra bruta, irregular, coberta de musgo, que brilhava com uma luminescência azulada fraca. O ar ali era diferente, menos pesado, quase respirável. A mulher começou a andar, e eu a segui, ofegante, tropeçando. Atrás de nós, o som das criaturas parou na entrada do corredor. Elas não entraram. Rosnavam, guinchavam, mas não cruzavam aquele limite invisível. Andamos em silêncio por um tempo que não sei precisar. A mulher caminhava com uma segurança que só quem conhece aquele labirinto tem. Finalmente, ela parou. Estávamos em uma pequena câmara circular, iluminada apenas pelo musgo azulado. No centro havia uma poça d'água, escura e imóvel. Ela apontou para a poça e depois para mim. Sua voz, quando falou, era rouca, como se não fosse usada há muito tempo. Soava como papel rasgando. Você não é daqui. Eu vi. Você tem a luz diferente. Volte. A água mostra o caminho de volta. A porta por onde você entrou. Concentre-se. Lembre-se da porta. Olhei para a água escura. Não refletia nada. Era apenas um buraco negro no chão. Mas eu entendi. Fechei os olhos e, na minha mente, com uma força desesperada, projetei a imagem da porta do banheiro. A porta branca, lisa, com a placa de feminino. Lembrei do som do clique da tranca. Lembrei do cheiro de desinfetante. Lembrei da luz fria e limpa. Apertei os olhos com tanta força que vi estrelas. Quando os abri, a superfície da água estava se movendo. Ondulações suaves começaram a se formar no centro, e uma imagem foi surgindo, como se uma câmera estivesse focando. Era o banheiro. O meu banheiro. O banheiro limpo, do shopping. Vi a porta da cabine entreaberta, a pia, as torneiras cromadas. Era real. Estava ali. A mulher colocou a mão no meu ombro. Seu toque era frio, mas firme. Ela apenas disse: "Vá, agora." Antes que a água mude de ideia, eu não pensei duas vezes. Ajoelhei-me na borda da poça e mergulhei. A sensação foi de queda livre e de sufocamento ao mesmo tempo. Não era água. Era algo mais denso, mais escuro, que me puxava para baixo com uma força imensa. Eu vi a imagem do banheiro se aproximando, como se eu estivesse caindo em direção a ela de cabeça. O frio era intenso, cortante, e então, com um baque surdo que senti em cada osso do meu corpo, parei. Eu estava deitada no chão do banheiro. O chão frio, liso, levemente úmido. Olhei para cima. A luz era branca, fria. O teto era de gesso, com placas de iluminação. Me sentei, ofegante, e olhei em volta. A cabine com a porta entreaberta, a pia, o secador de mãos, o cheiro de desinfetante. Tudo normal. Meu corpo tremia incontrolavelmente. Minhas roupas estavam encharcadas de um líquido escuro e fedido que rapidamente começou a evaporar, sumindo sem deixar marcas no chão. Olhei para minhas mãos. Estavam sujas, com manchas escuras que também desapareciam. O que tinha acontecido? Eu estava louca. Tive um surto psicótico, mas a lembrança era vívida demais. A dor nos joelhos onde caí no metal vazado era real. O fedor ainda estava no meu nariz. A minha calça jeans estava rasgada no joelho, mostrando um hematoma. Com as pernas bambas, levantei-me e apoiei na pia. Olhei no espelho. Meu rosto estava pálido, os olhos arregalados, os cabelos grudados na testa de suor. Respirei fundo algumas vezes, tentando me acalmar. Lavei o rosto com água fria. A água da torneira era real, fria, revigorante. Bebi um gole e senti o gosto de cloro na água. Coisas normais. Precisava sair dali. Precisava ver minhas amigas. Precisava da luz do dia e de sons normais. Empurrei a porta do banheiro. O corredor do shopping estava lá, cheio de gente. Uma mulher passou por mim com um carrinho de bebê. O casal de idosos não estava mais lá. O som das conversas, da música ambiente, o cheiro de pipoca, tudo era uma sinfonia para meus ouvidos. Eu nunca tinha achado o barulho de um shopping tão maravilhoso. Caminhei em direção à vitrine onde tinha deixado minhas amigas. Meu coração batia forte, com medo do que ia encontrar. E elas estavam lá, exatamente como eu tinha deixado. Uma delas olhou para cima quando me viu se aproximando. "Ufa, que demora! Achamos que você tinha caído no buraco!" disse uma, rindo. "Aconteceu alguma coisa? Você está com uma cara", completou a outra, franzindo o senho. Eu as encarei, por um segundo que pareceu uma eternidade. A luz do shopping refletia em seus rostos. Elas eram reais. Estavam ali. A vida continuava. Nada tinha mudado para elas. Abri a boca para falar, para gritar, para contar tudo o que tinha visto. Mas as palavras não saíram. Como eu poderia explicar?
Como poderia descrever o indescritível? Como falar de criaturas feitas de carne e metal, de corredores infinitos, de uma mulher pálida que me salvou em um pesadelo? Em vez disso, forcei um sorriso trêmulo. Nada não. Só um pouco de tontura. Já passou. Vamos embora daqui? Elas concordaram, aliviadas, e começaram a andar em direção à saída. Eu as segui, mas não sem antes olhar para trás, para a porta do banheiro ao longe. Ela estava lá, inofensiva, comum, uma porta como qualquer outra. Chegando em casa, a primeira coisa que fiz foi tomar um banho longo e escaldante. Mas tive outra surpresa quando tirei a roupa, marcas de arranhões pelo corpo todo e joelho esfolado. Eu estava toda machucada, e onde aquela mão havia tocado, estavam as marcas dos dedos, como se tivesse queimado a minha pele. Entrei no banho, me esfreguei com cuidado, pois aqueles machucados doíam demais, mas continuava como se tentando tirar uma sensação de sujeira, que não estava mais lá. Depois sentei na cama e peguei um caderno. Comecei a escrever. Escrevi tudo, cada detalhe, cada cheiro, cada som, cada visão impossível. Escrevi até minha mão doer, até não sobrar mais nenhuma palavra. Precisava deixar registrado. Precisava provar para mim mesma que não tinha sido um sonho. Quando terminei, escondi o caderno no fundo da minha gaveta. Olhei pela janela. A noite tinha chegado, e a cidade lá fora estava iluminada, cheia de vida e de normalidade. Mas eu sei a verdade. Eu sei que, atrás de certas portas, em certos silêncios, existe um lugar de horror e decadência. Eu sei que fui salva por uma estranha em um pesadelo. E desde aquele dia, nunca mais entrei em um banheiro de shopping ou qualquer outro banheiro. Até hoje tenho pesadelos com aquele lugar. E às vezes, não importa o que estou fazendo, ou eu vou, seja em hospital ou casas de conhecido. Se encontro uma porta fechada, consigo escutar os sons daquele mundo que fui parar. Sinceramente, eu não sei que lugar é aquele. Só sei que parece me perseguir, onde quer que eu vá. Resolvi contar essa história para vocês, aqui do Crônica dos Umbrais, pois sei que vocês levam a sério cada história que vocês contam, e obrigada por me ouvirem até aqui. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.